Irmãozinho estudioso, bem-vindo a mais um ESA, a sua lição da Escola Sabatina de vídeo aqui no YouTube. Estamos aqui no nosso quarto trimestre de 2016, estamos falando sobre o livro de Jó e essa semana especialmente falando sobre o relacionamento entre Deus e o sofrimento humano, certo? Então nós temos nosso verso temático da semana, está em Mateus 6, capítulo 6, verso 43, certo? Então Mateus 6, 43, que fala o seguinte: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Tentando falar decora aqui já, porque afinal estamos na quarta-feira já. Hoje já é 19 de outubro, estamos aqui então do meio para o fim da semana já, estamos chegando, sexta-feira a gente finaliza. Então vamos ver o que nós temos reservados para hoje, porque nós já falamos de como é que nós culpamos ou responsabilizamos Deus pelo nosso sofrimento. Depois nós chegamos aqui, estamos aparentemente partindo agora para como Deus como existe justificativa do sofrimento, e estamos falando frequentemente sobre como Jó se comportou no sofrimento, tá? Então qual era a questão contra a qual Jó lutava? E qual foi a pergunta que ele não fez? Para isso a gente vai ler, obviamente, o livro de Jó, capítulo 6, do verso 4 a 8. Porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim cravadas, e o meu espírito sorve o veneno delas. Os terrores de Deus se arregimentam contra mim. Zurrará o jumento montês junto à relva, ou mugirá o boi junto à foragem? Comer-se-á sem sal o que é insípido, ou haverá sabor na clara do ovo? Aquilo que a minha alma recusa tocar, isso é agora a minha comida repugnante. Quem dera se cumprisse o meu pedido, e que Deus me concedesse o que anelo. Certo? Contra qual questão Jó lutava, e teve 6. Agora temos também Jó 9. Vamos ler também o capítulo 9, versos 1 até o 12. Então vamos tentar completar. Até então parece que ele estava triste porque tudo que ele não queria que acontecesse, tudo que era ruim, que era sem sabor, é o que agora ele estava tendo que se alimentar. Quer dizer, ele estava passando por um momento de dificuldade, ele estava vendo momentos fáceis, agora está um momento muito realmente difícil, aquilo que é ruim de sentir. Eu imagino que seja um simbolismo, eu não lembro agora, não estudei a fundo agora esses capítulos, para dizer que ele estava passando por um momento que era amargo para ele, um momento que era amargo, aquilo que não há prazer nesse momento, é tudo muito ruim, sabe? Você tem que ver uma vida vazia, é isso que parece que ele estava sentindo vazio. Então vamos ler capítulo 9, 1 a 12 agora. Então Jó respondeu e disse: na verdade sei que assim é, porque como pode o homem ser justo para com Deus? Se quiser contender com ele, nenhuma de 1000 coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração e grande em poder. Quem porfiou com ele teve paz? E quem é que remove os montes sem que saibam, e ele na sua ira os transforma? Quem move a terra para fora do seu lugar, cujas colunas estremecem? Quem fala ao sol e este não sai, e sela as estrelas? Quem sozinho estende os céus e ainda anda sobre os altos do mar? E quem fez a ursa do Órion, os 7 estrelos e as recâmaras do sul? Quem faz grandes coisas que se não podem esquadrinhar, e maravilhas tais que não se podem contar? Eis que ele passa por mim e não o vejo, segue perante mim e não o percebo. Eis que arrebata a presa, quem o pode impedir? Quem lhe dirá, que fazes? Então, Jó lutava com um problema muito sério, que era ele estava vivendo esse momento amargo, mas ele reconhecia, assim, cara, mas o que eu tenho para discutir? Eu estou passando por um momento ruim? Estou vivendo uma dificuldade? Estou. Tá bom, mas eu vou fazer o quê? Eu vou brigar com Deus? Ele falou assim, cara, qual é o sentido de eu discutir, sabe, de eu não conversar, então, assim, discutir, culpar e brigar com palavras contra um cara que sabe tudo, que criou tudo, que ele é tão mais poderoso, tão mais que eu sou tão nada perto dele, que não vale a pena a discussão. Eu sei que essa pessoa sabe a resposta, e ela sabe o que está acontecendo, e não adianta eu ir lá e reclamar para ela. Primeiramente tem que aceitar o que essa pessoa está planejando para mim. Sabe, tipo, festa surpresa? Não sei se vocês têm experiência com festa surpresa, eu imagino isso, porque eu sou muito ruim para festa surpresa. Não que eu seja ruim para montar, eu nem faço. Eu não dou surpresa para os outros. Eu sou ruim de receber surpresa, porque eu não gosto de ser muito surpreendido. Então o que acontece? Quando tentaram sempre montar festas surpresas para mim, quase sempre deu errado. Porque eu não ia.
Porque se a pessoa me fala, olha, vamos lá que o pessoal tá lá te esperando para te dar parabéns, eu não ia. Se eu saía, porque tem que sair de casa para montar a festa. Eu ia ficar até meia-noite fora de casa. Por que eu ia voltar? Não tinha motivo para voltar mesmo, era meu aniversário, eu queria fazer alguma coisa, entendeu? Então acabava que as festas surpresas não se preparavam. Então assim, nessa hora você tem que confiar em quem está preparando, porque o que adianta você discutir, entendeu? Alguém está preparando algo muito bom para você. Você não sabe. O seu conhecimento ali é limitado. E a pessoa fala, olha, então vamos para tal lugar, vamos fazer tal coisa, e você fica discutindo, não, que eu não quero, não, que não sei o quê, não, que eu não vou fazer, não, que eu quero ficar aqui, eu não quero voltar para outro lugar, não, que não sei o quê. E você fica nessa discussão, porque vale a pena a discussão? Você não conhece, você não sabe o que está acontecendo, entendeu? Obviamente isso aqui eu estou sendo simplista, porque existem muito mais outras coisas envolvidas, mas a ideia que eu enxergo é mais ou menos essa. Existe uma festa surpresa preparada para você no final do caminho. Só que você está no meio do caminho, tem hora que a pessoa que está ali te guiando fala, olha, agora vamos para tal lugar, olha, vamos para tal coisa, olha, você está passando por isso aqui, mas espera, você aguenta mais um pouco. E você está ali que você não se aguenta, você quer estourar, você quer brigar com a pessoa, que você quer fazer o que você quer. E a pessoa não, parece que ela está te guiando para um caminho, porque ela não quer que você veja os preparativos, ela não quer que você veja outras coisas, quer que você chegue e tenha a surpresa final. Então, eu enxergo desse jeito. Então, a pergunta que ele não fez, eu não sei exatamente qual a pergunta que ele não fez, é muito vago, porque tem milhões de perguntas que ele não fez. Tipo, ele não fez a pergunta perguntando para Deus o que aconteceu, ele parecia conformado. Então para mim é por isso que ele parece uma festa surpresa, porque não adianta você perguntar sobre uma festa surpresa que as pessoas não vão te contar. Mas, se você se conformar e seguir o plano, você vai chegar lá. Entendeu? Vamos ver o que o texto quer dizer aqui. Como afirmamos no estudo de ontem, a questão da existência de Deus nunca sequer surgiu no livro de Jó. Em vez disso, a pergunta era por que Jó estava passando por aquilo. E considerando tudo o que havia acontecido com ele, certamente essa era uma pergunta justa, principalmente porque ele acreditava em Deus. Se, por exemplo, alguém ateu lhe sobreviessem aflições, a resposta para essa inquietação poderia ser relativamente simples e direta. Vivemos em um mundo sem sentido e sem propósito que não há a mínima importância para nós. Portanto, em meio às cruéis, frias e insensíveis forças da natureza ao nosso redor, às vezes somos vítimas de sofrimentos que não servem para nada. Como eles poderiam servir? Se a própria vida não tem propósito e os sofrimentos que a acompanham devem também ser totalmente insignificantes. Embora muitos julguem insatisfatória e desanimadora essa resposta, ela certamente faz sentido diante de uma premissa que não há nenhum tipo de Deus. Por outro lado, para alguém como Jó, o dilema era muito diferente. Então vamos ler Jó de novo, agora o capítulo 10, dos versos 8 até o verso 12, e parece que nós temos de novo aqueles espacinhos para completar aqui, tá? Então vamos lá. Então vamos ler, compreender as terríveis perguntas com as quais Jó lutava e preencher lacunas. Então 10, 8 a 12, vamos ler primeiro. As tuas mãos me plasmaram e me aperfeiçoaram, porém agora queres devorar-me. Lembra-te de que me formastes com barro, e queres agora reduzir-me a pó? Porventura não me vazaste como leite, e não me colhaste como queijo? De pele e carne me vestisse, e de ossos e tendões me entreteste. A vida me concedeste, a tua benevolência, e o teu cuidado a mim me guardou. Ou seja, está dizendo, você me criou, agora você quer me destruir, quer dizer, você me deu a vida, agora se você me deu a vida, então você quer me tirar a vida. Meio que parece que ele estava com essa, tipo, o que Deus quer para mim, na verdade, ele não entendia o que Deus queria para ele, ele não entendia o plano. E quando ele começa a falar, você me criou, agora você quer me destruir, meio que, bem, você que fez tudo, você que faz todas as coisas, tipo, aquele mesmo ponto, o que eu vou discutir com você? Você é Deus. Se você tinha algum motivo para você me dar a vida e depois me tirar a vida, o que eu vou fazer? Quem sou eu para decidir nesse momento? Entendeu? Parecia que essa era a posição do Jó. Então ele estava com essa dúvida, tipo, ele não sabia por quê, mas ele entendia que ele não tinha parte ali. Então vamos ver agora o que tem a posição aqui. Podemos entender a partir desse trecho que Jó, estava lutando com a seguinte dúvida, seguinte questão. Então aqui, ó. Podemos entender que Jó estava lutando com a seguinte pergunta. Por que Deus
estava permitindo que ele passasse por tudo aquilo. Pronto, é simples, está bem fácil. Então, Jó estava tentando entender por que Deus permitia que tudo aquilo acontecesse, tá? Você provavelmente se pergunta isso, eu me perguntei isso muitas vezes. Na minha família tiveram certas coisas muito pesadas, muito difíceis, relativo a doenças, relativo a problemas familiares também, tudo quanto é tipo de coisa. Então, você provavelmente está passando por problemas, não sei de que tamanho são, de que tamanho eles são reais, de que tamanho eles são pessoais para você. Mas eu quero que você entenda que assim como Jó não sabia os motivos dos planos, nós não sabemos. O único jeito de a gente descobrir é quando você chega no final, sabe? A gente está numa corrida longa e a gente não sabe, a gente só acordou e estava nessa corrida. A gente não entende por que a gente está nessa corrida e a gente só vai entender quando a gente chegar no final e essa corrida terminar. Então, é isso que a gente passa hoje. A gente tem que esperar a segunda vinda de Cristo para a gente poder entender de fato todos os motivos. Às vezes as coisas se explicam um pouco antes. Não posso prometer isso para você porque ninguém sabe disso. Às vezes você vai receber uma explicação, você vai ver os frutos do seu trabalho, do que a sua vida representou antes de você morrer ou antes da volta de Cristo, mas talvez não. Então a gente tem que confiar e entender porque a gente não sabe o nosso propósito. Eu queria já dar um spoiler enorme, eu não sei se pode se considerar spoiler falar de livro da Bíblia, mas mesmo assim, é porque, entenda Jó, Jó não compreendeu em nenhum momento por que ele passou por tudo aquilo. Porque ele era abençoado, ele era fiel a Deus, ele era extremamente piedoso para com os filhos. E depois ele perdeu tudo, ele não entendeu o propósito, depois ele foi restituído, viveu o suficiente para ver gerações se formarem novamente da família dele, e depois ele morreu. Em nenhum momento assim, e aí então Deus falou para Jó o que aconteceu, que ele era um exemplo para o grande conflito, de que o sofrimento dele explicou, que tudo aquilo foi para que as pessoas tivessem um exemplo de como Satanás era desde lá do início, onde já começou a provar quem ele era, para que depois isso se consumasse finalmente com a morte de Deus, que ia vir e tudo mais. Jó não recebeu nenhuma resposta. Você compreende? Jó viveu bem, sofreu, voltou a viver bem, morreu e não faz ideia até hoje por que passou isso por ele. Então não fique achando também que você obrigatoriamente vai descobrir uma resposta. Pode ser que você só saiba quando você estiver ali presenciando, se for ressuscitado na segunda vinda de Cristo, e aí você talvez fique sabendo. Esse é o momento, não é agora. Entende? Se você ficar sabendo antes, você é um cara extremamente abençoado. Entenda isso. Se você conseguir saber antes o propósito pelo qual você passa por essas coisas na sua vida, se isso for revelado para você, se isso chegar de alguma forma, você compreender, você é uma pessoa abençoada. Entenda isso, tá bom? Às vezes a gente acha que isso não é nada demais. Cara, isso é muito importante. Você vê personagens bíblicos, você vê casos de Jó, e ele não soube. Tá? Bem, pessoal, vamos lá. Eu acho que é isso aí, pessoal. Acho que nós terminamos, porque o que eu já falei é muito mais sobre isso, né? Todos nós enfrentamos esse dilema, a gente já terminou o estudo de hoje, portanto. Então, ano bíblico de hoje é Marcos capítulo 15 a capítulo 16, tá bom? Capítulo 15 a capítulo 16. Muito obrigado pela sua paciência, pessoal de audiência. Deixe seu poisé aí, se você puder ajudar. Sim, isso aqui é um poisé, poisé não é carro, eu sou velho. Assim. Que se puder para dar uma ajuda aí no canal, por favor, muito obrigado. E espero você amanhã para a gente praticamente fazer o último estudo, que sexta-feira é só uma recapitulação, tá bom? Bem, um grande abraço, muito obrigado pela sua paciência e até amanhã. Te espero lá, hein? Tchau, tchau.